Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula é internado para a realização de mini cirurgias em São Paulo. Brasil inicia testes para aumentar a mistura do biodiesel no diesel para driblar a crise energética. Trump descarta usar armas nucleares contra o Irã e anuncia a prorrogação do cessar-fogo entre Israel e Líbano. Médico é preso suspeito de estuprar pacientes durante exame. A polícia recebeu mais de 20 denúncias. China rebate acusações norte-americanas de roubo de tecnologia de inteligência artificial. E Estados Unidos negam a ausência de Irã na Copa. Faltam 48 dias para o maior torneio de futebol do mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula deu entrada na manhã de hoje no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo para retirar um acúmulo de pele na cabeça e tratar de uma tendinite. O petista chegou ao hospital pouco depois das 7 horas da manhã desta sexta-feira, acompanhado da primeira-dama, Janja. Segundo o governo, os procedimentos são simples e não haverá restrição e nem repouso necessário para o presidente. Lula passou por uma retirada de um acúmulo de pele, chamado de queratose, na cabeça. Além disso, ele também tratou uma infiltração no punho por conta de uma tendinite no polegar da mão direita. De acordo com a agenda oficial, o presidente viajaria para Presidente Prudente e Andradina, no interior paulista, mas os compromissos foram adiados para a próxima segunda-feira. Ele deixou o hospital por volta das 11 horas da manhã. O médico Roberto Calil Filho disse que os 2 procedimentos ocorreram sem nenhuma intercorrência. A dermatologista Cristina Abdala, que fez a retirada da lesão, explicou que se trata de um carcinoma basocelular, que é o tipo de câncer de pele mais comum causado pela exposição crônica ao sol. Pesquisadores do Instituto Tecnológico de Mauá vão iniciar os testes de viabilidade para aumentar a mistura do biodiesel no diesel para 20%. Hoje a mistura obrigatória está em 15%. O secretário do Ministério de Minas e Energia, Marlon Arraes, disse durante um evento em São Paulo que o início dos testes deve começar em maio. Os ensaios vão testar misturas de 20% e de 25% do biodiesel no diesel. A indústria de biodiesel chegou a defender formas mais simplificadas de realizar os testes, inclusive ensaios com teores menores de 20%. Mas as propostas não foram aceitas pela pasta. Pelo cronograma previsto no Ministério de Minas e Energia, se os ensaios começarem em maio, a conclusão deverá ocorrer em fevereiro de 2027. O presidente da Associação das Indústrias de Óleos Vegetais, André Nassar, afirmou que, além do Instituto Mauá de Tecnologia, o setor privado também está começando a negociar com outros laboratórios para a realização dos testes. Durante a primeira fase, o Instituto testará misturas de biodiesel de 15% e 20%. Os motores serão testados por 300 horas para avaliar o entupimento do filtro, o comportamento do sistema de injeção e para inspecionar o bico injetor. O Banco Central mostrou hoje que os gastos dos brasileiros no exterior somaram mais de 6 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano. O resultado ficou quase 22% maior quando comparado com o mesmo período do ano passado. Os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira recuaram no período. Foram 21 bilhões de dólares injetados na economia entre janeiro e março. O Tribunal Superior Eleitoral publicou o documento que tornou o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, inelegível por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. O acórdão afirma que o TSE reconheceu que a saída dos cargos de governador e vice se deu por conta de renúncia e não pela cassação dos diplomas. A decisão sobre a escolha do governador para mandato tampão vai ficar para o Supremo Tribunal Federal. Hoje, o governo do Rio está sob responsabilidade do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, esteve no Hospital DF Star em Brasília para fazer exames após passar mal na prisão.
O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, deixou a carceragem da Polícia Federal em Brasília para realizar exames em um hospital. Vorcaro já retornou para sua cela. A ida ao hospital foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça atendeu a um pedido da defesa do banqueiro. Vorcaro teve mal-estar na última segunda-feira e foi atendido na própria Superintendência da Polícia Federal. No último dia 4 de março, o banqueiro voltou a ser preso e foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras no Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco de Brasília. Após a prisão, Vorcaro passou a negociar um acordo de delação premiada. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou atacar o Irã com armas nucleares. Ele também anunciou a prorrogação do cessar-fogo entre Israel e Líbano. A possibilidade de um ataque americano contra o Irã com uma arma nuclear foi descartada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração do republicano ocorre após ameaças anteriores de destruir completamente a civilização iraniana. Por que eu usaria uma arma nuclear se nós o dizimamos sem ela, de uma maneira muito convencional? Não, eu não usaria. Nunca se deveria permitir que alguém use uma arma nuclear. Em 7 de abril, o magnata lançou uma ameaça genocida contra o Irã, advertindo que toda uma civilização morreria naquela noite para nunca mais voltar. No entanto, poucas horas depois, ele concordou com um cessar-fogo que desde então tem sido prorrogado. Ainda nesta quinta, o magnata anunciou que a trégua entre Israel e Líbano será prorrogada por 3 semanas, apesar de combates esporádicos no terreno. Tivemos uma excelente reunião com autoridades do Líbano e de Israel, e acreditamos que o presidente do Líbano e o primeiro-ministro de Israel virão aqui nas próximas semanas. Eles concordaram com mais 3 semanas de, creio eu, cessar-fogo, sem mais disparos. Vamos ver, isso não vai acontecer entre eles, mas eles precisam levar em conta o Hezbollah. Trump afirmou que há grandes possibilidades de se alcançar um acordo de paz ainda este ano entre os dois países. Israel lançou um ataque em larga escala contra o Líbano em resposta a ataques do Hezbollah, grupo que havia prometido vingar a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Um cessar-fogo está em vigor desde 17 de abril no Líbano, onde já morreram mais de 2.400 pessoas desde o início do conflito. O jornal The New York Times informou que o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ficou gravemente ferido em um ataque aéreo dos Estados Unidos e Israel. O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ficou gravemente ferido no ataque aéreo israelense-americano que matou seu pai e antecessor, Ali Khamenei. Foi o que afirmou o jornal The New York Times, citando diversas autoridades iranianas não identificadas. O jornal americano relatou que o novo ayatollah está mentalmente lúcido e ativo, mas delegou a tomada de decisões, por enquanto, aos generais do exército ideológico da Guarda Revolucionária do Irã. Khamenei não aparece em público desde que foi nomeado líder supremo, e seus comunicados têm sido feitos por meio de declarações escritas, o que leva a especulações sobre seu estado de saúde e até mesmo se ele está vivo. Um dos oficiais citados na reportagem revelou que o ayatollah passou por 3 cirurgias na perna e aguarda uma prótese, além de ter sido submetido a um procedimento na mão e está recuperando gradualmente a mobilidade. Além disso, seu rosto e lábios sofreram queimaduras graves, o que dificulta sua fala. Ainda nesta quinta, o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, afirmou que o país está preparado para retomar a guerra contra o Irã e aguarda o sinal verde dos Estados Unidos para devolver à República Islâmica a Idade da Pedra. Estamos esperando a luz verde dos Estados Unidos para completar a eliminação total da dinastia Khamenei e devolver o Irã a uma época sombria e a Idade da Pedra com a destruição de instalações críticas de energia e eletricidade e o desmantelamento de sua infraestrutura econômica nacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na última terça-feira a prorrogação unilateral do cessar-fogo, que entrou em vigor em 8 de abril. Os planos para retomar as negociações no Paquistão estão suspensos no momento. A guerra no Oriente Médio, iniciada em 28 de fevereiro, já deixou milhares de mortos, principalmente no Irã e no Líbano, e continua desestabilizando a economia global. Uma fonte oficial do Paquistão disse que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, é esperado esta noite na capital Islamabad. Uma nova rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã deve começar nos próximos dias. Nenhuma das partes confirmou oficialmente um encontro.
E o governo dos Estados Unidos vai convidar o presidente russo Vladimir Putin para a cúpula do G20 em Miami. O encontro está marcado para dezembro deste ano. Os Estados Unidos vão convidar o presidente russo Vladimir Putin para a cúpula do G20 em Miami, afirmou um funcionário americano, embora o presidente americano Donald Trump tenha dito que duvida que seu colega compareça. O convite representaria uma mudança significativa na pressão internacional sobre Putin, que tem sido isolado pela maior parte do Ocidente desde que ordenou a invasão da Ucrânia em 2022. Os Estados Unidos ocupam neste ano a presidência rotativa do G20, um fórum de cooperação econômica entre as principais economias desenvolvidas e emergentes do mundo. A cúpula está prevista para os dias 14 e 15 de dezembro, em um clube do presidente Trump em Miami. Um jornalista perguntou a Trump que parecia não estar ciente do convite. Não sei se ele virá, duvido, sendo honesto, respondeu Trump. O republicano acrescentou que apoia a inclusão de Putin. Se vier, provavelmente seria de grande ajuda, afirmou Trump. Nesta quinta-feira, o presidente do Kremlin, Dmitry Peskov, esclareceu que ainda não foi tomada uma decisão sobre a participação do presidente russo. Os candidatos ao comando da ONU defenderam essa semana uma organização das Nações Unidas mais comprometida com a paz. Os candidatos a dirigir a Organização das Nações Unidas defenderam uma ONU mais comprometida com a paz. A chilena Michelle Bachelet, o argentino Rafael Grossi, a costarriquenha Rebecca Greenspan e o senegalês Macky Sall apresentaram candidaturas para substituir o atual secretário-geral Antônio Guterres a partir de 1º de janeiro de 2027, quando termina o segundo mandato do português. Cada candidato dedicou 3 horas nesta semana para responder perguntas dos 193 Estados-membros da ONU e de representantes da sociedade civil. Todos os concorrentes destacaram a necessidade urgente de restaurar a confiança em uma organização à beira do colapso financeiro. A ex-presidente chilena Michelle Bachelet, que também já foi alta comissária da ONU para Direitos Humanos, afirmou que o secretário-geral deveria estar muito presente no terreno para resolver problemas, posição que também foi defendida por Grossi. Já o ex-presidente senegalês Macky Sall propôs um papel reinventado para que as Nações Unidas recuperem seu lugar à mesa global. A costarriquenha Greenspan defendeu que o próximo secretário-geral precisa assumir riscos. A Assembleia Geral, que tem a presença de todos os países membros, só pode eleger o secretário-geral com a recomendação prévia do Conselho de Segurança, cujos 5 membros, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, têm poder de veto. Nenhum dos 5 membros permanentes anunciou suas intenções até o momento e ainda podem surgir outros candidatos ao cargo. Muitos estados querem que uma mulher assuma o cargo pela primeira vez e a América Latina reivindica a função em virtude de uma tradição não regulamentada de rotação geográfica, que, no entanto, nem sempre é respeitada. A Argentina proibiu a entrada de todos os jornalistas credenciados na sede do governo enquanto investiga uma suposta espionagem. O governo argentino proibiu a entrada de todos os jornalistas credenciados na Casa Rosada, sede da presidência do país. O secretário de Comunicação e Imprensa afirmou que a medida, que afeta cerca de 50 profissionais, foi tomada preventivamente como parte de uma investigação sobre suposta espionagem ilegal. Em um comunicado na quinta-feira, os jornalistas credenciados pediram uma resolução rápida para a situação e descreveram a medida como discricionária e sem aviso prévio. Esta é uma medida que só foi tomada durante a ditadura militar de 1976, por alguns dias. Segundo diversos meios de comunicação, a investigação está relacionada, por um lado, a uma suposta rede de espionagem russa que o governo suspeita ter orquestrado uma campanha midiática contra o presidente Javier Milei em 2024. Também está ligado a uma denúncia criminal contra 2 jornalistas do canal Todo Notícias por suposta espionagem devido a filmagens realizadas em áreas não autorizadas da sede presidencial. A relação de Milei com a imprensa tem sido tensa desde que assumiu o cargo em dezembro de 2023, marcada por ataques verbais e insultos contra jornalistas, a quem ele frequentemente chama de lixo. Impedir que ingressem os periodistas à Casa Rosada. Impedir a entrada de jornalistas na Casa Rosada só aprofunda o sigilo de uma presidência autoritária já caracterizada por inúmeras ações completamente opacas e secretas. Em seu relatório mundial mais recente, a Anistia Internacional alertou sobre processos criminais e manobras de assédio judicial contra jornalistas na Argentina. No próximo bloco, o médico é preso suspeito de estuprar pacientes durante exames.
E jovem universitária morre após carro do namorado capotar durante racha. O médico ginecologista Marcelo Arantes foi preso suspeito de estuprar pacientes em Goiânia e Senador Canedo. 20 vítimas foram identificadas. Segundo a Polícia Civil, o ginecologista Marcelo Arantes Silva é suspeito de estuprar pacientes durante consultas e exames nas cidades de Goiânia e Senador Canedo. A polícia recebeu 20 denúncias de mulheres entre 25 e 45 anos que teriam sido abusadas pelo médico. Uma delas relata abuso ocorrido na presença da filha adolescente. Uma outra vítima afirmou que ficou paralisada ao ser abusada durante a consulta. Segundo a Polícia Civil, há relatos de abusos entre 2017 até agora. A delegada Amanda Menucci explicou que o médico tentava ganhar a confiança das pacientes antes de cometer os crimes. Segundo ela, as primeiras consultas eram marcadas por toques físicos indesejados e perguntas inapropriadas sobre vida íntima das pacientes. Marcelo Arantes foi preso em casa. Ele responde por estupro de vulnerável, pois a polícia entendeu que os crimes ocorreram enquanto as vítimas estavam em situação vulnerável. A clínica onde o médico atuava em Goiânia informou que decidiu pelo desligamento imediato do profissional após tomar conhecimento das denúncias. A unidade em Senador Canedo afirmou que o médico não faz parte do corpo clínico há mais de um ano e que está à disposição para colaborar com as investigações. Em nota, os advogados do ginecologista informaram que ele é um médico ético, bem conceituado, que tem contribuído com a justiça e que se absteve do registro profissional até que haja melhor apuração dos fatos. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás informou que o registro do médico foi suspenso por ordem judicial e que todas as denúncias feitas contra a conduta médica são apuradas e tramitam em sigilo. Uma jovem universitária de 22 anos morreu após o carro em que ela estava capotar em Cariacica, na Grande Vitória. O namorado disputava um racha no momento do acidente. Ele fugiu do local. Sara Jimenez Torres estava no banco do carona e ficou presa às ferragens após o capotamento. Segundo uma amiga que também estava no veículo, era o namorado da vítima quem dirigia o veículo. Ele fugiu sem prestar socorro. Essa amiga foi atendida e teve ferimentos leves. Segundo a polícia militar, ela exalava odor etílico. Questionada pelos policiais, a amiga de Sara disse que não sabia se o motorista tinha ingerido bebida alcoólica e também não lembrava o nome dele porque haviam se conhecido naquele dia. Fernando Jimenez, tio da vítima, contou que após o acidente, o namorado de Sara ligou para a família para dizer que estava arrependido. A suspeita é de que o pneu tenha estourado durante a disputa de racha. O Hospital da Restauração de Recife confirmou hoje que Emily Vitória Guimarães, de 6 anos, teve morte cerebral confirmada. A criança foi baleada na cabeça em julho do ano passado durante um tiroteio na comunidade do Cajá. O autor dos disparos, Sérgio Everton da Silva Carvalho, de 49 anos, foi preso em flagrante. A Polícia Civil prendeu um homem acusado de manter a companheira em cárcere privado por mais de 10 dias em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, Ayrton de Carvalho, de 34 anos, agrediu a mulher na presença do filho do casal, de apenas 2 anos. As investigações apontam que no dia 16 de abril, a vítima chegou em casa e passou a ser atacada pelo companheiro, que a acusava de manter um relacionamento extraconjugal com um colega de trabalho. Segundo a delegada Mônica Areal, a vítima foi torturada psicologicamente e fisicamente. Durante as agressões, a mulher teve os cabelos raspados. O homem foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de cárcere privado, tortura, lesão corporal e dano. A delegada disse ainda que o homem já havia sido preso por roubo. A seguir, China rebate acusações de roubo de tecnologia e confirmação da seleção iraniana na Copa do Mundo. A China classificou como infundadas as alegações de que estaria conduzindo operações para obter tecnologia americana de inteligência artificial. Nessa semana, o concorrente do ChatGPT, o DeepSeek,
lançou um novo modelo de linguagem. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, veio a público nesta sexta-feira rebater acusações feitas pela Casa Branca. Um dia antes, o secretário de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, Michael Kratsius, disse que empresas chinesas estariam envolvidas em esforços em escala industrial para roubar tecnologia americana de inteligência artificial, acrescentando que Washington adotará medidas para proteger a inovação americana. As alegações dos Estados Unidos são totalmente infundadas. Trata-se de uma difamação caluniosa contra as conquistas da indústria de inteligência artificial da China. A China opõe-se firmemente a isso. Instamos o lado norte-americano a respeitar os fatos, abandonar os preconceitos, cessar a contenção e a repressão tecnológicas contra a China e fazer mais para promover o intercâmbio e a cooperação tecnológicos entre os dois países. A resposta veio poucas horas após a startup chinesa DeepSeek lançar um novo e muito aguardado modelo de IA, com custos drasticamente reduzidos. Pouco mais de um ano atrás, a empresa surpreendeu o mundo com um chatbot barato que igualava em capacidades os seus rivais americanos. Especialistas afirmam que o lançamento do chamado V4, baseado em um modelo de linguagem de grande escala, marca um ponto de inflexão em termos de hardware e custos. O governo da Noruega anunciou hoje que vai apresentar um projeto de lei para proibir o acesso às redes sociais para menores de 16 anos. O primeiro-ministro Jonas Gahr disse que o país quer que as crianças brinquem novamente, façam amizades e evitem telas. O governo também indicou que o projeto de lei vai obrigar as redes sociais a verificar a idade dos usuários. O texto será apresentado ainda neste ano. E a Meta anunciou que vai demitir 8.000 funcionários, são cerca de 10% da força de trabalho da empresa. A diretora de Recursos Humanos, Janelle Gale, afirmou que a decisão faz parte dos esforços da Meta para gerir a empresa de forma mais eficiente e compensar os investimentos do grupo. A empresa vai investir mais de 115 bilhões de dólares em meio à corrida da inteligência artificial. E quem também anunciou demissões foi a Nike. A marca esportiva vai desligar cerca de 1.400 funcionários. A empresa afirmou que quer agilizar fluxos de trabalho e concentrar operações tecnológicas nos Estados Unidos e Índia. A Nike enfrenta nos últimos anos uma queda nas vendas e viu o avanço das concorrentes. E os Estados Unidos afastaram a possibilidade de excluir o Irã da Copa do Mundo de 2026. Os Estados Unidos não têm a intenção de excluir o Irã da Copa do Mundo de Futebol de 2026. Foi o que afirmou o secretário de Estado americano Marco Rubio, depois que um funcionário mencionou a possibilidade de incluir a Itália, que não conseguiu se classificar. Não sei de onde surgiu isso, a não ser da especulação de que o Irã poderia decidir não vir e que a Itália ocuparia o seu lugar. Mas isso seria se eles decidissem não vir por conta própria, porque decidiram não vir. O que eles não podem fazer é trazer um monte de terroristas da Guarda Revolucionária Islâmica para o nosso país e fingir que são jornalistas e preparadores físicos. Não iríamos querer prejudicar os atletas. As especulações surgiram após declarações de um assessor de Donald Trump ao Financial Times, que afirmou ter sugerido ao presidente dos Estados Unidos e ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, substituir o Irã pela Itália no torneio. A seleção do Irã ficou no centro das atenções devido às tensões decorrentes da guerra com os Estados Unidos e das restrições migratórias em vigor. Washington sustenta que essas medidas não afetam os jogadores, embora tenham reacendido dúvidas sobre o acesso de acompanhantes da delegação e de torcedores iranianos ao país durante o torneio, do qual México e Canadá também são co-organizadores. Em meados de março, no entanto, Trump considerou que a seleção iraniana não estaria segura se viesse aos Estados Unidos, onde disputará suas 3 partidas da fase de grupos, em Los Angeles e Seattle. O Irã chegou a solicitar que a FIFA transferisse suas partidas para o México, mas o organismo mundial descartou essa opção. A seleção italiana não vai estar na Copa do Mundo pela 3ª vez consecutiva, depois de ser eliminada pela Bósnia e Herzegovina no fim de março, na repescagem das eliminatórias europeias. O empresário norte-americano John Textor foi afastado da administração da SAF do Botafogo por decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas. O clube carioca deve mais de R$1 bilhão aos jogadores, os clubes e os fornecedores. O empresário americano John Textor foi afastado da administração da SAF do Botafogo por decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas. A informação foi confirmada pelo clube carioca em um comunicado divulgado nesta sexta-feira. O processo é parte da disputa entre Textor e a Eagle Football Holdings Bidco, multinacional com a qual o americano comprou a SAF do clube brasileiro.
O texto publicado explica que, com o objetivo de assegurar a continuidade operacional e a adequada representação institucional da companhia, foi nomeado em caráter interino o Sr. Durcésio Melo para exercer a função de diretor-geral. Campeão brasileiro da Copa Libertadores em 2024, o Glorioso atravessa problemas econômicos em meio ao colapso da Eagle. A empresa tinha o controle acionário do clube ao lado do Lyon da França e Molenbeek da Bélgica, sob um modelo de fluxo de caixa compartilhado. Mas a holding entrou em crise em meio a questionamentos sobre a gestão de Textor e o americano foi destituído do cargo de diretor do grupo em 2025. Textor, no entanto, permaneceu à frente do Botafogo por decisão da Justiça Brasileira, que congelou as ações do clube. Sob direção do americano, a equipe carioca iniciou ações judiciais contra a Eagle e o Lyon para cobrar dívidas milionárias, além de um processo de reestruturação financeira. A Eagle, que está sob administração judicial na Inglaterra, quer vender sua participação no Botafogo. O Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Amanhã tem Encontro com Deus lá no Renascer Hall a partir das 9 horas da manhã. Domingo, celebração da família. Em todas as igrejas Renascer em Cristo, os cultos são presenciais às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite. Segunda, a gente está de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite, um excelente final de semana e até segunda-feira.